Uma primeira jornada europeia quase perfeita. A análise aqui. Is an introduction really necessary for someone we all know so well? Está cumprida a primeira jornada europeia para as equipas portuguesas. Sortes diferentes para Benfica, Sporting, Porto e Braga. Benfica, Sporting e Porto a competirem na Liga dos Campeões, Braga na Liga Europa, como já tínhamos referido aqui. Na terça-feira, o Benfica foi a primeira das 4 equipas a entrar em jogo. Receberam os israelitas do Maccabi Haifa. Em teoria, o jogo mais fácil desta Liga dos Campeões, desta temporada. Benfica a receber o Maccabi Haifa, a ganhar por 2-0. Nem tudo foram facilidades para a equipa da Luz. Roger Schmidt apenas a fazer uma alteração no 11 titular, fazer sair o lateral direito Gilberto e a colocar Alexander Bá. O Benfica, que no início do jogo sentiu algumas dificuldades, principalmente na transição defensiva. Este Maccabi Haifa é uma equipa bastante física, não são nenhuns toscos. Isto é futebol Liga dos Campeões, não há equipas toscas, mas definitivamente não são nenhuns toscos. Tem jogadores bastante possantes. O ponta de lança, o Pierrot, um jogador do Haiti, deixou muito boas impressões. É um avançado possante. Diria mesmo que as nossas equipas portuguesas, Braga à cabeça, Vitória, Gil Vicente, poderiam ficar de olho neste jogador. É possante, é forte, é rápido e põe em sentido a defesa adversária. Mas como diria, Benfica, como estava a dizer, Benfica com algumas dificuldades defensivas, especialmente na primeira parte. O abre-latas do Benfica, porque não estava a conseguir entrar como queria, não estava a conseguir. O último passe raramente estava a entrar. Foram raras as oportunidades de gol na primeira parte. E o abre-latas do Benfica chamou-se Petar Musa. O avançado, quando entrou, na altura para o lugar de Gonçalo Ramos, essa troca foi fundamental. Quando Petar Musa entra, o Benfica passa a ser capaz de segurar a bola mais perto da grande área, passa a conseguir. O último passe começa a entrar e começam a criar oportunidades. Aliás, o primeiro golo surge mesmo assim, entrosamento de Musa na frente de ataque. O primeiro passe sai, Rafa vai na profundidade, Grimaldo cruza e Rafa faz o golo. Depois, o segundo golo é um momento artístico de Grimaldo. Esse golo chegou mesmo a estar entre os votos dos melhores golos da semana. Grimaldo acabou por não vencer o prémio. Conquistou o prémio Mbappé com o golo que fez à Juventus. E o Benfica a entrar, como se esperava, com uma vitória por 2-0, fruto da vitória do PSG apenas por 2-1. O Benfica, passada esta primeira jornada, é primeiro lugar. Não é expectável que fique lá até ao final do grupo. Qualquer português deseja que assim seja. Ficamos para ver o que pode surgir deste grupo. Na quarta-feira, a primeira equipa a entrar em campo foi o Sporting. Foi a Alemanha visitar o Eintracht Frankfurt. O Sporting, ainda sem Paulinho na frente, entrou desta vez sim com um ataque que pode ser uma seleção. Já tínhamos referido aqui um ataque móvel, sem referências. Marcos Edwards a funcionar um bocadinho como falso 9, a ter nas costas Pedro Gonçalves e Francisco Trincão, que ora fletiam nas alas e buscavam o jogo exterior, ora vinham para dentro, dando a possibilidade a que Mateus Reis, de um lado, Pedro Porro, do outro, pudessem ir apoiar na frente e jogar num futebol mais apoiado. Um Sporting que não entrou muito bem no jogo. A primeira parte não é reflexo de todo, ou pelo menos os primeiros 30 a 35 minutos, não é um reflexo de todo daquilo que é o resultado. Quem viu o jogo sabe que nos primeiros 30 a 35 minutos o Eintracht tem 3 bolas de golo salvas pelo Adam. O Sporting estava a errar muitos passes na saída, especialmente o Garta falhou uma bola, Coates falhou outra bola, que colocaram em sentido a baliza de Adam. Poderá ter sido estratégico, atrair o adversário para pensar que estavam em controle do jogo, para mais tarde ir na frente
e fazer o gol. Agora, na segunda parte surge um Sporting completamente diferente. A frente móvel entre Edwards, Pote e Trincão a mexer-se muito bem. Aliás, Edwards marcou, Trincão marcou, Pote teve as suas oportunidades e o terceiro gol acaba mesmo por ser de Nuno Santos, depois de uma jogada fantástica de Pedro Porro. Um Sporting que é um resultado algo lisonjeiro para aquilo que foi a exibição, especialmente na primeira parte. Este é um grupo difícil. É um grupo com Marselha e com Tottenham. Não se esperam facilidades neste grupo. Agora, o Sporting parte na frente. Certamente vai discutir os resultados com todas as equipas. Atenção ao que podem fazer Tottenham e Marselha neste grupo. É bom o Sporting já partir na frente e depois também uma nota que foi visível o porquê de Roger Schmidt, treinador do Benfica, estar interessado, ponto número 1, em Camada, ponto número 2, em Ricardo Horta. São dois jogadores que oferecem ao jogo coisas muito semelhantes. Aquela parte de ter a bola na linha, procurar terrenos interiores, a parte de ser bom entre linhas, ter qualidade de posse de bola entre linhas e a capacidade de aparecer a dar apoio entre linhas. Não admira que Roger Schmidt já tivesse feito isso no PSV um pouco com Götze, que também jogou frente a este Sporting, e depois procurar um jogador com estas características agora para esta versão do Benfica, que Draxler não se aproxima. O Benfica falhou Ricardo Horta, falhou Camada, mas neste jogo, e eram vários os comentadores a dizê-lo, ficou visível o porquê do interesse de Roger Schmidt neste jogador, no Camada, com estas características. Sinceramente, foi um dos jogadores, ele chegou a ter uma, duas oportunidades de gol, mexeu-se muito bem. Um Eintracht que nos primeiros 30 minutos não aparentava sair tão em desvantagem. Na segunda parte, o Sporting dizimou o Eintracht, parte na frente do grupo. Uma vitória que poderá ser importante. Estes 3 pontos amealhados poderão ser importantes nas contas finais do grupo. Resta Tottenham e Marselha, mas Sporting a entrar muito bem. Pouco depois deste jogo ter terminado, o Porto entraria no Wanda Metropolitano para, uma vez mais, enfrentar o Atlético de Madrid. Parece que estas duas equipas estão destinadas a encontrarem-se nesta prova, são velhos conhecidos. Sérgio Conceição a enfrentar Diego Simeone, estilos de jogo combativos, muito, muito semelhantes. Ambos organizam as equipas defensivamente para serem como se fossem para a guerra, e isso é sempre bastante interessante ver. São sempre duelos táticos impressionantes. Agora, o que mais impressionou neste Atlético de Madrid Futebol Clube do Porto foi o quão pouco futebol o Atlético de Madrid produziu a quem estava a ver o jogo, ou neste jogo em específico. Não é compreensível, pelo menos na minha opinião, que uma equipa que conta com a qualidade de nomes como Saúl, de nomes como Carrasco, de nomes como João Félix, de nomes como Morata, não é expectável que joguem ou produzam tão pouco futebol atrativo. É claro que uma equipa está sempre muito mais perto de ganhar se não sofrer um golo. No entanto, o Atlético não só não quer sofrer golo, como por vezes aparenta não querer marcar. E isto para o adepto do futebol positivo, não é, para aqueles que preferem um 4-3 ou um 1-0, não é muito atrativo, não é muito apelativo, pelo menos o produto produzido. É claro que o Porto entrou com as limitações que já lhe conhecemos. É difícil, vamos estar a falar disto muito tempo, mas é difícil substituir Vitinha e Fábio Vieira, e notou-se porque Porto entra com Uribe e Eustáquio a meio campo. Eustáquio teve bem, conseguiu mesmo pôr ao Black em sentido ali por uma ou duas vezes. Não oferece as coisas que os outros ditos ofereciam, mas já não estão cá. O Porto tem de lamentar a lesão do Otávio em vésperas de jogos de preparação da seleção. Ele não vai estar disponível de todo, aleijou-se nas costelas numa entrada algo dura. Esperemos que ele recupere, queremos que ele esteja disponível para o Mundial, certamente. Um Atlético Porto distinto daqueles que têm sido, porque se lembrarmos do Atlético Porto da temporada passada,
fica a impressão que houve mais oportunidades de gol do que propriamente neste jogo. O Porto a entrar bem, o Porto a pôr-se de frente a este Atlético, não era fácil. Eu lembro que o Atlético entrou a jogar em casa para a Liga dos Campeões, com a qualidade que lhe reconhecemos. O Atlético de Madrid entrou em 5-3-2. Não é habitual. Witsel entrou mesmo como defesa central. Compreende-se o porquê, aproveitar a qualidade de posse de bola e de passe de Witsel para servir como pêndulo a passar a bola de um lado para o outro. Agora, um Atlético que poucas vezes foi em busca do golo, e quando o fez, o Porto já estava em desvantagem. Nós, quando vimos o Atlético a apertar mais, foi quando o Futebol Clube do Porto já estava em desvantagem numérica. Quero dizer, depois da expulsão do Taremi, pela simulação do penalti, que, apesar de por vezes passar cá dentro, lá fora, também poderia passar, não passou. É uma técnica que, salvo raras exceções, é um bocadinho... não é muito bom fazê-la. Agora, Taremi tentou cavar o penalti, não correu bem, o árbitro estava atento. Podemos discutir o primeiro amarelo. Este segundo amarelo da simulação, sendo simulação e sendo interpretado como simulação, tem de haver um amarelo. Taremi na rua e depois o Atlético começa a apertar. Coloca mesmo a Angel Correia para tentar ir buscar o resultado, que acaba por ser algo injusto por tudo o que o Porto a perder 2-1, e acaba por ser algo injusto o Porto perder este jogo por se ter batido tão bem frente às dificuldades, frente a uma grande equipa como é o Atlético de Madrid. Acaba por ser um resultado injusto. Pela forma como o Porto foi capaz de se bater. Nós vimos o jovem Pep, já depois dos 90 minutos, a fazer um pico que poderia ter tido outra solução se não tivesse sido decidido mal, porque Pep entra na área, se a bola lhe é colocada com alguma qualidade, não sabemos se ele não tem feito o golo. Agora, a forma como o Porto se bateu, a forma como o Atlético se retraiu, o Porto sair de Madrid com uma derrota, principalmente uma derrota no último minuto, é um bocadinho insatisfatório. O Porto parte em desvantagem neste grupo. O empate teria sido bom para um Porto que acabou a jogar com 10, como é óbvio. As nossas equipas entram em campo a tentar discutir todos os resultados e para ganhar todos os jogos. Pese embora a exibição não foi uma exibição para o Porto perder, o empate teria sido um mal menor. Estaríamos aqui a falar de uma jornada europeia muito, muito satisfatória. Assim, o Porto, das equipas que entraram em campo para a Liga dos Campeões, infelizmente foi a única a perder pontos e a não conquistar a vitória. Parte em desvantagem no grupo. Há mais 5 jogos para fazer para todas estas equipas. Na quinta-feira, o Sporting Clube Braga foi à Noruega visitar o Malmö, também a ganhar o jogo por 2-0. Já se esperaria que o Sporting Braga, ou já se esperaria que este fosse entre União de Berlim e ST Gilloise, que fosse possivelmente um dos jogos mais fáceis. O Malmö é uma equipa que tem boas... A par, fala-se muitas vezes que o Benfica tem estas 10 vitórias entre todas as competições. O Braga, com um jogo feito na Europa e com todas as jornadas passadas no campeonato, está invencível. A verdade é esta. Não são todas as vitórias que já... Não, todos os jogos que fez não foram vitórias, porque empataram contra o Sporting, mas está invencível. E se referimos isto em relação às equipas, nomeadamente maiores, também temos que o referir com todo o mérito ao Braga. Artur Jorge a fazer um trabalho genuinamente bom. Vamos ver como é que esta equipa, como todas as equipas, reagem a situações adversas, mas eu estou algo expectante para ver como é que esta equipa reage a uma situação adversa. Agora, que tem qualidade de sobra para fazer tanto um campeonato como uma Liga Europa boa e a fazer sonhar os sócios e adeptos, tem. E isso viu-se neste jogo, mesmo com o Braga sem 1, 2, 3 opções de primeira linha, o Braga a ser capaz de superiorizar, de ir à Noruega, conquistar os 3 pontos, parte na frente do grupo,
Dizer também em adição, e foi visível quando Ricardo Horta fez o golo, não se sabe bem para quem é aquele gesto, mas vamos fazer silêncio. A novela já passou, vamos deixar o Ricardo Horta jogar o seu futebol, ajudar o seu Braga, é capitão de equipa. A novela terminou já vai para 2 semanas. O Ricardo Horta tem mais é que se focar naquilo que é o seu jogo, abstrair-se do que dizem por aí e dizem dele, porque ele tem muito a oferecer ao Braga, acabou por não sair, certamente vai ser uma influência positiva esta temporada e para este Braga. Dizer também que Lainez fez um jogo, ficou com alguns apontamentos positivos, mas ainda se nota alguma falta de entrosamento com um meio-campo que poderá ser um caso sério na nossa liga, porque André Horta tem a qualidade que lhe reconhecemos, mas depois de juntarmos Lainez, Almusrati, Castro e as incursões de Ricardo Horta, agora com Uros Racic, que se estreou pelo Braga frente a este Malmo, poderemos estar a falar de um meio-campo belo. Sabemos que é no meio-campo muitas vezes que se ganham ou se perdem os jogos. Com este meio-campo, e quando isto estiver tudo oleado e a carburar, quero muito ver este Braga a jogar a bola. Suscita-me muita curiosidade de saber em que lugar pode passar o Braga este grupo e o que pode fazer o Braga nesta competição. Eu não duvido que António Salvador, a dada altura, não só quer segurar os seus melhores atletas, como investiu para tentar chegar longe nesta competição. Sinceramente, eu desejo que o faça. Adorava ver o Braga numa meia-final, numa final desta Liga Europa, porque acho que é uma competição à medida do Sporting Braga, para já. Eu disse-o no programa passado, não duvido que o Braga vai estar nos lugares cimeiros da Liga, discutir um lugar na Liga dos Campeões no final da temporada. Posso estar enganado, como já tive muitas outras vezes. Agora, face às circunstâncias atuais, face à qualidade que o Braga aparenta ter e tem, arrancar já na frente do grupo, com uma exibição francamente positiva na Noruega, com os 3 pontos, com qualidade, a rodar mesmo algumas peças. Quando estiver em full power e estivermos em fases mais avançadas da competição, certamente o Braga será capaz de distrair toda a sua qualidade e esperamos que o Braga, único candidato português nesta competição, possa chegar o mais longe possível, porque, frente à Holanda, e a Holanda tem muitas equipas espalhadas pelas competições da UEFA. Nós, infelizmente, não temos ninguém na Conference League, mas a Holanda tem, e é com a Holanda que nós discutimos o 6º lugar no ranking da UEFA. Queremos mantê-lo, para isso temos que fazer mais jornadas como estas. Possivelmente, ou se possível, ganharem as 4 equipas, isso seria o ideal. Não puderam ganhar as 4. O Porto, infelizmente, não pôde empatar. Agora, resultados francamente positivos. 3 das nossas 4 equipas partem na frente dos grupos, o que é extremamente bom. O Porto, contamos que possa lá chegar também. Este foi o 5º passo de letra com a primeira jornada da Liga dos Campeões e da Liga Europa, das competições europeias onde temos participações portuguesas analisada. Cá estaremos para a semana. Um forte e apertado abraço. Até para a semana.